claro, de uma maneira sensata, equilibrada, com todas as recomendações que ele dá para se evitar as dificuldades, os problemas. Mas tinha esse incentivo. E hoje é o contrário. As pessoas não querem se comunicar com os espíritos. A gente entende que a vida hoje é diferente, todo mundo tem muitos afazeres, a gente deve considerar essas coisas. Mas pondo de lado isso, existe, na verdade, um afastamento, um medo. A gente vê muito isso no movimento espírita. Até alguém aqui comentou no chat, eu acho que foi quer ver? Alguém aqui, ó, Alessandra Azeredo. Participei por 20 anos de reunião mediúnica com o mesmo grupo. E o nosso dirigente e dialogador jamais praticou evocação. Sempre foi contrário. Contrário. Um espírita contrário a um princípio espírita. Então a gente vê que existiu criou-se no movimento espírita uma atmosfera de medo com relação à evocação. Mais do que a evocação, né? Com relação a reuniões espíritas mediúnicas feitas em casa, nos lares, que aí é um outro ponto que se liga completamente a esse da evocação, mas que o Michel já mencionou. Como são feitas, em geral, as reuniões mediúnicas no Brasil, dentro dos centros espíritas, com toda aquela burocracia. Sendo que, no século XIX, Kardec tinha grupos particulares, familiares, e realizava a evocação dos espíritos dentro das próprias casas. E aí toca no ponto que eu comentei do capítulo da formação dos médiuns. Como ele recomenda que se inicie o desenvolvimento da mediunidade? Tente obter a comunicação no recolhimento do seu lar, na solidão. Tentar obter as comunicações. Todos os dias, ali, alguns minutos por dia. E nós não fazemos isso, porque passou-se a proibir a comunicação com os espíritos dentro das casas. E qual é o argumento, em geral, utilizado pelas pessoas? Porque se deixar praticar a mediunidade em casa, vai virar uma festa, pode ter muito problema, as pessoas vão acabar se enganando, vão fazer coisa errada. Aí eu pergunto, primeira coisa, e não fazem coisa errada dentro do centro espírita? De se enganar com os espíritos, etc. Eu já participei de reunião mediúnica dentro de centro espírita em que não se estudava o livro dos médiuns. Se estudava outra obra, existem alguns manuais aí, eu nem me lembro o nome do autor agora, não era nenhum conhecido, André Luiz, etc. Era um autor desconhecido, um manual falando sobre a mediunidade, sendo que a gente tem a melhor obra produzida até hoje sobre isso, que é o livro dos médiuns. Então, assim, a gente convida novamente as pessoas para estudarem o livro dos médiuns. Peguem lá o capítulo, se não quiser, está muito curioso, não quer ler o livro inteiro, formação dos médiuns, das evocações. Depois o Michel lembra de mais capítulos aí que tratam diretamente disso, dos problemas, dos escolhos, né, que se podem enfrentar com a mediunidade, do capítulo das obsessões. Kardec vai colocar como a gente deve fazer evocação, aquilo que a gente sempre fala, né, em nome de Deus, evitando que os espíritos inferiores se intrometam. E eu posso dizer, por experiência pessoal, e já finalizando esse ponto, para passar para o Michel, eu posso dizer por experiência pessoal, comecei a participar de um grupo de evocação familiar, recentemente, nunca tivemos problema, pelo contrário, é maravilhoso poder conversar com os espíritos superiores, em casa, com pessoas que você conhece. No caso, eu participo, na verdade, de grupo online, né? Com pessoas de outras cidades, inclusive. Mas a gente consegue conversar com os espíritos e não tem problema nenhum com relação a isso, percebe? Então,
É o que eu sempre digo, né, quando chega nesses assuntos, eu acho que a gente precisa começar a incentivar que as pessoas tentem obter as comunicações em casa, fazer da maneira correta, estudando o livro dos médiuns. Não precisa fazer 6 meses de estudo teórico para depois ir para a prática, né, Michel? A gente pode falar sobre isso um pouco também, que é um assunto que acho que você trata de maneira bem clara isso. Não precisa fazer um curso de 1 ano de O Livro dos Médiuns para depois começar a praticar. É possível conciliar os dois. Começa a estudar o Livro dos Médiuns e já tenta se comunicar com os espíritos. E Kardec fala como fazer isso, como evocar o seu anjo guardião, como obter essa comunicação escrita. Tá tudo lá nesses capítulos que a gente mencionou, principalmente nesse capítulo da formação dos médiuns, né? Então eu acho que se o movimento espírita, se os espíritas no Brasil começarem cada vez mais a formar grupos familiares, evocações particulares dentro das casas, eu acho que, eu até comentei num grupo recentemente isso, eu acho que o movimento espírita tem a ganhar, só que mais do que isso ainda. Eu acho que as pessoas têm a ganhar porque as famílias vão passar a conviver melhor, porque vão conversar com o espírito com os espíritos superiores, vão conversar com o anjo guardião de cada membro da família, vão começar a tratar dos problemas morais das pessoas das famílias, que a gente sabe que existem muitas dificuldades no seio das famílias. E caso esse movimento se alastre no longo prazo, não dá para deixar de pensar que isso vai ter consequências positivas para a sociedade ou para a comunidade onde a pessoa está. Então, assim, a gente precisa chamar atenção sobre o potencial enorme que tem a importância da evocação, não só para a prática correta do espiritismo experimental, mas para a melhora moral das pessoas também. Porque se comunicar com os espíritos superiores, dentro das casas, nos ajuda a compreender melhor os nossos próprios vícios, as nossas paixões, e a gente consegue ter esse auxílio e progredir moralmente, né? Que a mediunidade, a comunicação com os espíritos tem essa dimensão também. Bom, é isso. Falei bastante também. E aí já passo a você, Michel, para ir comentando com a gente. Certo. José, o pessoal comentou que estava dando falha no meu áudio. Se tu também observar que está falhando, me avisa, pode me interromper e me avisa. E aí eu vejo aqui se tem alguma coisa que eu possa fazer. Mas Tá então, eu bom. acho que Para mim tá bom o áudio. Eu acho que qualquer coisa se o pessoal tiver, também alguém me comenta avisa. aí. Isso. Agora vamos lá, daqui a pouquinho eu vou pegar aqui o comentário de vocês, tá, pessoal? Mas já dando uma olhada no que vocês estão perguntando e falando, eu quero já eu vou fazer uma abordagem aqui, a gente já vai entrar nas questões. O José fez muitas reflexões sobre diversos pontos, né? Eu quero ajudar a complementar. Como é que eu quero iniciar isso para a gente começar a entender? A primeira coisa que a gente tem que entender é que o movimento espírita brasileiro foi enganado por espíritos inimigos do espiritismo. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que começar a colocar. Então, não é do interesse dos inimigos do espiritismo que o espiritismo cresça, que o espiritismo se perpetue. Kardec já vai comentar na época dele que ele tinha muitos inimigos, tanto encarnados quanto desencarnados, porque o espiritismo e a prática da mediunidade, ele desvendou, ele revelou esse mundo que estava à nossa volta. Então, aqueles espíritos que na surdina estavam ali no seio das famílias, da sociedade, influenciando para o mal e para a ignorância, eles foram descobertos. Então, quando as pessoas começaram a praticar a mediunidade, elas começaram a perceber esses espíritos e atrair os bons. Então, não é do interesse dos inimigos do espiritismo que a gente converse com os espíritos. Isso já acontecia na época de Kardec, só que não, esse movimento era fraco. Pós-Kardec, principalmente no Brasil, os inimigos do espiritismo tomaram conta.
e esconderam